Muito bem, galera. Feitos os exercícios da parte de NOx, revisão de NOx, agora nós vamos começar o conteúdo propriamente dito. Como eu falei para vocês, na aula de hoje a gente vai falar sobre os processos de oxirredução. Para começar, eu preciso que vocês entendam dois conceitos básicos da química: o conceito de oxidação e o conceito de redução. Vamos começar falando um pouquinho sobre oxidação. Hoje, a definição moderna de oxidação diz para mim que esse fenômeno envolve perda de elétrons. Então, hoje, quando você fala que uma substância sofre oxidação, quimicamente falando, significa que ela perdeu elétrons. No entanto, é interessante e relevante para o vestibular eu explicar para vocês de onde surgiu esse termo oxidação. Porque se você parar para analisar, a palavra oxidação não tem nada a ver com perder elétrons. Ao contrário, oxidação te lembra o nome de um elemento da tabela periódica. Que elemento é esse, galera? O oxigênio. Então a palavra oxidação tem a ver com oxigênio. Pô, professor, é verdade, nunca tinha pensado nisso, né? Oxidação, oxigênio. Mas tem a ver alguma coisa com a outra? Vamos lá. Há muitos anos atrás, galera, os primeiros químicos, eles perceberam que muitas substâncias sofriam uma reação química quando expostas ao ar. E aí descobriu-se mais tarde que no ar havia uma substância que eles denominaram de oxigênio, e essa substância era responsável por alguns tipos de reação, como, por exemplo, o processo de enferrujamento, né? O processo de formação de ferrugem. Então, antigamente, quando não se tinha todo esse conhecimento, os caras, deixei aqui uma barra de ferro exposta ao ar e o ferro, com o passar do tempo, ele foi reagindo com o oxigênio. Como é que a gente dá o nome para essa reação? Os caras pensaram, vamos chamar de oxidação, porque oxidação é uma reação com oxigênio do ar. Então, sim, a primeira definição de oxidação foi reação com o oxigênio. Os anos se passaram e os caras entenderam que, na realidade, quando o ferro ele entra em contato com o ar, sim, ele reage com oxigênio. E essa reação promove a perda de elétrons no ferro. E aí a definição de oxidação, então, se modernizou e passou a ser a perda de elétrons. Então, hoje, quando você fala que um elemento sofreu oxidação, ele perdeu elétrons. E professor, eu entendi. Mas quando um elemento reage com oxigênio, eu ainda posso dizer que é uma oxidação? De um modo geral, galera, sim. Vocês devem lembrar que, tirando o flúor da jogada, o oxigênio é um dos maiores ladrões de elétrons da tabela periódica. O oxigênio ele é um cara que gosta muito de ganhar elétrons. Então você deve deduzir comigo que quem reage com o oxigênio vai para perder elétrons. Se o oxigênio é um cara ávido por elétrons, ele quer receber elétrons, quando uma substância química reage com oxigênio, essa substância inevitavelmente acaba perdendo elétrons. Então a gente pode dizer que de um modo geral, tá, gente? Tem exceções muito raras a isso, mas de um modo geral. Quando um elemento reage com o oxigênio, ele sofre oxidação. Mas não necessariamente a oxidação é uma reação com o oxigênio do ar. Todos entenderam? Porque oxidação é perda de elétrons, tá? Quando o elemento reage com oxigênio, ele sofre oxidação? Sofre, porque ele perde elétrons. Mas toda reação de oxidação é uma reação com oxigênio do ar? Não, porque para um elemento perder elétrons, ele não precisa necessariamente reagir com oxigênio. Legal? Tá. Então a gente já entendeu que oxidação é perda de elétrons. O que eu quero mostrar para vocês aqui, galera, é uma semi-reação de oxidação. Vejam o termo que eu usei, uma semi-reação de oxidação. A gente chama só a oxidação de semi-reação, ou só a redução, que eu vou falar também já já, de semi-reação, porque elas representam um pedaço de uma reação maior. Toda oxidação ela é acompanhada de uma redução, assim como toda redução é acompanhada de uma oxidação. Então, quando você pega uma reação química e isola só a oxidação,
você chama aquilo ali de semi-reação, porque semi-reação dá a entender que ela é um pedaço de uma reação maior, de uma reação global. Então isso aqui é uma semi-reação de oxidação, e aqui vocês estão vendo nessa semi-reação que a prata ela se transforma em Ag+, o íon prata, mais um elétron. Nitidamente nessa equação, vocês estão percebendo que está havendo a perda de um elétron. Logo, eu posso dizer que a prata ela sofreu um processo de oxidação. Galera, para eu dizer que a prata sofreu oxidação, eu posso observar isso aqui de três maneiras diferentes, tá? Três maneiras diferentes. A primeira, nitidamente eu estou vendo aqui na reação, ó, sem pensar muito que a prata está perdendo elétrons, eu olho assim, pô, professor, está na cara que a prata está perdendo elétrons. Essa é a primeira forma de você identificar uma reação de oxidação. A segunda, que é praticamente idêntica à primeira, é você observar a posição dos elétrons na semi-reação. Aqui vocês estão vendo na semi-reação que o elétron está no produto. Se o elétron está no produto, significa que aquela espécie química, que é a prata, está liberando aquele elétron, está perdendo, está doando. E perda de elétrons é um processo de oxidação. E existe uma terceira maneira, que é a que eu mais recomendo de vocês usarem e aprenderem, tá? Que é pela variação do NOx da prata. Vocês estão vendo aqui no começo da reação que a prata é uma substância simples. O NOx dela é 0. No final da reação, a prata ela se transforma num íon. Aqui não é mais substância simples, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui não é substância, isso aqui é um íon, tá? Íon, o NOx é a carga do próprio íon. Então vocês estão vendo que no final o NOx da prata é mais 1. Vocês conseguiram observar comigo que o NOx da prata, comparando o início com o fim da reação, aumentou? Perceberam esse detalhe? O NOx da prata começou em 0 e terminou em mais 1. Isso significa que toda vez que houver um aumento do número de oxidação, eu posso dizer que a espécie química ela está sofrendo oxidação. Então, todas as vezes que o NOx aumenta, você diz que é uma oxidação. NOx aumenta, oxidação. Beleza? Agora, galera, vamos entender o porquê que isso acontece? Eu acabei de falar para vocês que a oxidação ela é a perda de elétrons. Todo mundo lembra lá das aulas básicas de química que o átomo é uma espécie eletricamente neutra. Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando um átomo ele perde elétrons, ele vira um cátion, porque ele passa a ter mais prótons do que elétrons. Por isso que o NOx dele aumenta, porque você está aumentando a carga positiva do átomo. E, aliás, essa forma aqui que eu mostrei para vocês por último é a que eu mais recomendo que vocês usem para identificar se é oxidação ou redução, porque quase nunca uma questão de vestibular, quando ele mistura a oxidação com a redução, ele vai te localizar ou ele vai te mostrar a posição dos elétrons. Então, se você pega uma reação global de oxirredução, você não consegue ver o elétron. E aí, nesse caso, torna-se necessário e fundamental você identificar uma oxidação pela variação do NOx. A mesma coisa, galera, é a redução. A redução é o contrário da oxidação. Se a oxidação é perda de elétrons, a redução ela representa o ganho de elétrons. Toda vez que uma espécie química recebe elétrons, ganha elétrons, ela está sofrendo uma redução. Aqui vocês estão observando a semi-reação de redução do íon Al3+. Semi-reação porque, como eu falei anteriormente, isso aqui é um pedaço de uma reação maior. Aqui vocês estão vendo que o alumínio 3+ está recebendo 3 elétrons e está se transformando em alumínio. 3 maneiras de eu evidenciar que isso é uma redução. A primeira, eu bater o olho e está na cara que o alumínio 3+ está recebendo elétrons, então é uma redução. Segunda maneira, quando o elétron na semi-reação vem no reagente, quando o elétron vem no reagente, quer dizer que aquela espécie química está recebendo elétrons, receber elétrons é sofrer redução. E a terceira, que é a mais importante forma de identificar, é pela variação do NOx.
Aqui vocês estão percebendo que o NOx do alumínio é mais 3 no começo da reação e quando ele recebe os elétrons, o NOx do alumínio finaliza aqui em 0. Vocês conseguem observar numericamente falando, tá, gente? Numericamente falando que o NOx ele diminuiu, ele reduziu. Começou em mais 3, terminou em 0. Toda vez que o número de oxidação reduz, a espécie química sofre redução. Inclusive, a redução ela é chamada de redução por causa disso. Quando um elemento químico ganha elétrons, o NOx dele diminui. Daí a gente chamar esse processo de redução. E vamos entender quimicamente falando por que a redução, por que o ganho de elétrons é acompanhado da diminuição do NOx. Todo mundo lembra que o elétron é uma espécie com carga negativa. Então, quando um átomo ele ganha elétrons, ele diminui a carga dele. Se ele ganha um elétron, menos 1, aí ele ganha 2 elétrons, menos 2, ganha 3 elétrons, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Quer dizer, quanto mais elétrons um átomo ganha, mais o NOx dele reduz. Menos 1, menos 2, menos 3. Por isso que a redução ela é acompanhada, literalmente falando, da redução do NOx, tá? Agora, galera, existe um macete aqui para você não precisar decorar jamais que oxidação é perda de elétrons e redução é ganho de elétrons. Macetezinho universal, ó. Oxidar. Tá vendo aqui o final da palavra? Oxidar. Oxidar é dar elétron. Oxidar. Dar elétron. Faça isso aí, galera. Onde você estiver assistindo essa aula, fala comigo isso, porque só o fato de você falar, você já cria mecanismos no teu cérebro para você memorizar isso a longo prazo, né? Então vai comigo aí, oxidar, dar elétron. Professor, tem gente me assistindo aqui eu estudar. Não importa, se pensarem que você é doido, você sabe que não é doido. Então vai, oxidar, dar elétron. Oxidar, dar elétron. Reduzir, tá vendo o re? O re é de receber. Então, reduzir, receber elétron. Faça aí comigo este movimento, vamos fazer exercício físico. Reduzir, receber elétron. Oxidar, dar elétron. Reduzir, receber elétron. Você está rindo de mim, é? Vou fazer de novo, então. Oxidar, dar elétron. Reduzir, receber elétron. Ficou claro isso, meus queridos? Acho que nunca mais vocês vão esquecer o que é oxidar e o que é reduzir. Legal? Agora, gente, vamos começar falando para valer das reações de oxirredução. As reações de oxirredução, elas são reações que acontecem a oxidação e a redução ao mesmo tempo. Afinal, uma não existe sem a outra, tá? Não existe oxidação sem redução e não existe redução sem oxidação. E uma reação de oxirredução, ela nada mais é do que esses dois processos combinados. Agora, peraí. Se nas reações de oxirredução ocorre a oxidação e a redução, vocês vão concordar comigo que nessas reações ocorre transferência de elétrons, certo? Vai ter alguém oxidando, dando elétron, oxidando, dando elétron, e vai ter alguém reduzindo, recebendo. Vão ser reações caracterizadas pela transferência de elétrons. Professor, então eu posso dizer que toda reação que ocorre transferência de elétrons é uma reação de oxirredução? Sim. Mas como é que eu identifico, professor, que uma reação ela é de oxirredução? Esse é o primeiro detalhe muito importante. É básico? Sim. Mas não adianta eu querer pegar uma questão agora lascada de balanceamento por oxirredução se você não sabe o básico. Lembra que eu já falei, aprende o básico, o resto é detalhe, ok? Você vai saber que uma reação é de oxirredução se você observar ao longo da reação espécies químicas variando NOx. Se você observar numa reação química que tem elemento químico que está variando o NOx, essa reação é de oxirredução. Agora, se você olhou para uma reação e percebeu, porra, aqui não tem ninguém variando o NOx, não é uma reação de oxirredução. Quer ver? Presta atenção comigo aqui, ó, galera. Vocês estão vendo essa reação que eu coloquei aqui embaixo? Nessa reação, o HCl reage com NaOH, produzindo NaCl e água. Vocês concordam comigo que isso aqui é uma reação ácido-base? É, né? Vocês estão vendo? Ácido-base
produzindo sal e água. Essa reação ela é de oxirredução? Não, ela não é uma reação de oxirredução. Sabe por quê? Ninguém está variando o NOx. Se vocês observarem aqui, ó, o hidrogênio no começo da reação é mais 1, o hidrogênio no final da reação é mais 1, aqui o hidrogênio também é mais 1, não mudou nada. Não, professor, mas aqui na água tem 2 hidrogênios, o NOx do hidrogênio é mais 2. Tapa na tua cara se tu falar isso aí, tá? O NOx do hidrogênio é mais 1, NOx individual, tá? O NOx do cloro aqui, gente, menos 1, no final da reação, também menos 1. O cloro não variou. O sódio mais 1, final da reação mais 1, oxigênio menos 2, oxigênio menos 2. Ou seja, não teve variação de NOx. Se o NOx não variou, a reação não é de oxirredução. Portanto, uma reação ácido-base, por exemplo, não é uma reação de oxirredução. Beleza? Agora, galera, dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Aqui a parada já muda. Aqui eu tenho uma reação de oxirredução. Sabe por quê? Vamos fazer aqui comigo. Ó. Eu deixei o espaço vazio porque essa parte da aula é interessante que eu vá riscando para vocês entenderem a linha de raciocínio. Ó. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da reação o zinco. O zinco aqui do lado esquerdo é uma substância simples. Substância simples, número de oxidação igual a 0. Aqui do lado direito, vocês estão vendo o zinco na forma iônica. Zinco na forma iônica, o NOx dele é o próprio íon, certo? Bom, vocês estão vendo aqui que o zinco, ele teve uma variação de NOx. Ó, o NOx do zinco, ele saiu de 0 e foi para mais 2. Então, sim, o zinco, ele sofreu um processo de oxidação, tá? O zinco aqui, galera, ele sofreu um processo de oxidação. Como é que eu sei que ele oxidou? Lembra que eu falei para vocês? Aumento do NOx. Quando o NOx aumenta, oxidação. Então, o zinco sofreu um processo de oxidação, tá bom? Um detalhe interessante que eu vou ensinar para vocês desde já, apesar do que a gente só vai utilizar isso no final da aula, quando a gente estiver falando de balanceamento por oxirredução, é a variação do NOx. A variação do NOx corresponde ao número de elétrons perdidos ou recebidos. Como é que é, professor? Não entendi, não. Tá, vem comigo aqui, ó. Quanto é que é a variação do NOx do zinco? O NOx do zinco foi de 0 para mais 2, certo? Quanto é que é a variação em módulo, tá, gente? Quando eu falo de variação, eu estou falando de variação em módulo. Ó. Essa variação, que eu vou chamar de delta, ela é igual a 2. Então, oxida delta 2. Sabe o que significa isso? Oxida significa perda de elétrons. Delta igual a 2 significa o número de elétrons que foram perdidos. Então, oxida delta 2 eu leio assim, ó. O zinco perdeu 2 elétrons. Ó, o zinco perdeu 2 elétrons e se transformou no zinco 2+. Agora, galera, vamos dar uma olhada aqui no cobre 2+, ó. O cobre 2+, no começo da reação, o NOx dele é mais 2, ó. Ele é uma substância iônica. E aqui no final da reação, o NOx do cobre vale 0. Vocês estão percebendo nitidamente que o NOx do cobre, de mais 2 para 0, ele diminuiu. Se diminuiu, quer dizer que o cobre 2+, ele reduz. E o delta é a variação em módulo dessa carga. A variação em módulo dessa carga é de mais 2 para 0. Quer dizer, reduz delta 2, o que significa na prática, galera? Reduz delta 2. Reduz delta 2 significa que o cobre recebeu, cobre 2+, ele recebeu 2 elétrons. Então é isso que significa reduz delta 2. Todos vocês entenderam direitinho, galera? Agora, olha só, tá? Eu já identifiquei aqui quem oxida e quem reduz, mas eu quero ir além com vocês. Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma informação muito importante que é a seguinte, ó. O zinco, tá? Vou colocar aqui, ó. O zinco sólido no reagente, é a espécie química que oxida, né? O zinco, ele é o cara que oxida. Beleza, né? Acho que ninguém tem dúvida nisso. Agora, quando uma questão perguntar de você, quem sofre redução? O que você responde?
A maioria das pessoas respondem errado. Dizem que quem sofre redução é o cobre. Mas não é o cobre, professor, que sofre redução? Só que vejam bem, galera, o processo de oxirredução, ele ocorre no reagente. As substâncias químicas que oxidam e reduzem sempre estão no reagente. Quando você fala que quem reduz é o cobre, eu entendo que você está se referindo a esse cobre aqui, ó. Porque esse aqui não é o cobre, esse aqui é o cobre 2+. Ah, tem diferença, professor? Tem. Quando você fala que quem reduz é o cobre, você está dizendo que esse cara que reduziu. Na realidade, o cobre, ele é o produto da redução do cobre 2+. O cobre 2+ é a espécie química que reduz. E se eu não falar desse jeito, galera, supondo aqui é uma prova de múltipla escolha, eu vou dançar legal, tá? Vou dançar, porque vai estar errado. Não posso dizer que é o cobre que reduz, é o cobre 2+. Ah, professor, mas como é que eu vou saber disso? É fácil, galera. Olha para o reagente. As espécies químicas que sofrem oxirredução sempre estarão no reagente. Ponto, tá? Quem sofre oxidação é o zinco ou é o zinco 2+? É o zinco, é ele que está no reagente. Quem sofre redução é o cobre 2+ ou é o cobre? É o cobre 2+, é ele que está no reagente. Beleza, galera? Agora, olha só. Vamos continuar aqui a nossa linha de raciocínio. O cobre, ele é o cara que sofreu oxidação. Se o cobre sofreu oxidação, significa que o cobre fez isso aqui, ó. O cobre perdeu elétrons, certo? Agora, se o cobre perdeu elétrons, esses elétrons que ele perdeu, ele teve que dar para alguém. Então, o zinco, ao perder elétrons, ele induz a redução em uma outra espécie química. Fez sentido isso que eu falei para vocês, galera? Repetindo, o zinco, quando oxida, quando ele perde elétrons, ele induz a redução em uma outra espécie química. Porque se ele está sofrendo oxidação, ele é um agente responsável pela redução da outra espécie química. Por isso que a gente diz, galera, que quem oxida é chamado de agente redutor. Muitos alunos simplesmente decoram isso aqui, mas não compreendem. Agente redutor significa a espécie química que sofreu oxidação e, ao oxidar, ela induziu a redução numa outra espécie química, tá? Então, agente redutor é o cara que sofre oxidação. Cuidado com esse trocadilho de palavras, tá? Não vão dizer que o agente redutor sofre redução. Não, o agente redutor sofre oxidação. Ainda digo mais para vocês, hein? Pegadinhas que a gente vai trabalhar melhor nos exercícios. Tem provas que omitem a palavra agente. Se você omitir a palavra agente, vou inclusive escrever aqui, tá, gente? Se você omitir a palavra agente, fica simplesmente redutor e permanece com o mesmo significado. Ou seja, o cobre 2+, ele oxida. Quem oxida é o agente redutor. Agente redutor é a mesma coisa que simplesmente redutor, ok? Ah, professor, então quer dizer que se uma questão falar que o zinco é redutor, eu digo que está certo. Sim, o zinco é redutor. Só que quando você fala que o zinco é redutor, com esse final or, não é que ele está sofrendo redução, não. O redutor sofre oxidação. Beleza? Cuidado com isso aí. Agora vamos pegar aqui, galera, o cobre 2+. O cobre 2+ é a espécie química que sofre redução, certo? Se o cobre 2+ sofre redução, olha aqui para mim, ó. O cobre 2+ ele está recebendo elétrons. Ora, se o cobre 2+ ele recebeu, ele induziu alguém a perder. Ele é um agente responsável pela oxidação de uma outra espécie química. Porque se ele recebeu elétrons é porque uma outra espécie perdeu. Faz sentido isso, galera? Parece conversa de bêbado, mas faz sentido, né? O cara que recebe é responsável pelo outro ter perdido. E o cara que perde é responsável pelo outro ter recebido. Por isso que ocorre esse trocadilho de palavras. E por isso, gente, que
quem sofre redução, o cara que reduz, é o chamado agente oxidante ou simplesmente oxidante, ok? O agente oxidante ou oxidante não é o cara que sofre oxidação, é o cara que é responsável pela oxidação do outro. E quem é responsável pela oxidação do outro está sofrendo, na realidade, um processo de redução. Então você pode dizer que o cobre 2+, ele reduz, se ele reduz é agente oxidante ou simplesmente oxidante. Galera, para ilustrar para vocês esse processo de oxirredução, eu convidei aqui o cientista Vinícius, que vai fazer a participação. Essa bola, ela representa um elétron. Eu vou dar a bola para o cientista Vinícius. Segura aqui, cientista Vinícius. Ó, eu perdi a bola, o cientista Vinícius recebeu. Eu sofri oxidação, ele sofreu redução, certo? Eu perdi o meu elétron, ele recebeu. Agora, ele que sofreu redução, ele foi responsável por eu ter perdido. Então, ele que sofreu redução, ele é um agente oxidante. Eu perdi elétrons, então se eu perdi, eu sofri oxidação. Mas eu fui responsável por ele ter recebido elétrons, ou seja, eu sou um agente redutor. Sacaram, galera? Então, quem oxida, quem perde elétrons, é o agente responsável pela redução do outro. E quem recebe os elétrons, sofre redução, é o agente responsável pela oxidação do outro. Fechou a parada? Muito obrigado pela sua participação. Cuidado aí, meu filho, não se apoie no pedestal, senão vai sair do lugar. E agora mais um exemplo para fechar em definitivo esse entendimento do que é oxidação, o que é redução, quem oxida, quem reduz. Galera, aqui nessa reação de oxirredução, nós observamos aqui no começo a prata ela está com NOx +1, e aqui no final da reação, o NOx da prata, substância simples, 0. Bom, vocês estão observando aí, ó, que de +1 para 0 houve uma variação, certo? Essa variação, ela foi uma redução. Observem que o NOx da prata estava em +1 e reduziu para 0. Então isso significa que a prata, ela reduz e a variação é uma unidade, a variação em módulo. A carga dela estava em 1, finalizou em 0. Então isso significa que a prata, ela sofreu redução. Lembra que reduz delta igual a 1 significa na prática o quê? Que a prata, a G+, né, o íon prata, recebeu um elétron. Legal? Então a G+, recebeu um elétron. Agora, no caso do alumínio, galera, aqui do lado esquerdo, o NOx do alumínio é 0. E aí, no final da reação, o NOx do alumínio passou a ser +3. Ora, de 0 para +3, houve um aumento da carga do alumínio. Então, isso significa que o alumínio oxida e a variação do NOx do alumínio são 3 unidades, a variação em módulo. Oxida delta 3 significa que o alumínio perde 3 elétrons. Professor, eu fiquei com uma pequena dúvida aí. Se o Ag+ está recebendo um elétron e o alumínio está dando 3, essa reação está certa? Opa, peraí. A gente vai aprender ainda na aula de hoje que essa reação ela precisa ser balanceada. Balancear uma reação de oxirredução significa você igualar a quantidade de elétrons doados e recebidos, tá? Então essa reação, gente, ela tá certa, ela só não está balanceada pelo método da oxirredução que a gente vai já aprender como é que faz, tá bom? Mas não vamos pular as etapas. Bom, vamos dizer aqui quem é quem na parada, ó. O Ag+ é a espécie química que reduziu, né? Que sofreu redução. O Ag+ reduz. O Ag+ é, portanto, o agente oxidante ou simplesmente oxidante. Vocês já sabem disso. Então lembra que quem sofreu redução não foi a prata, foi o Ag+, é o íon Ag+. E o alumínio, galera? O alumínio é a espécie química que oxida. Quem oxida é o agente redutor ou simplesmente redutor. Entenderam, galera? Bom, acho que deu para perceber que não é difícil isso aí não. Pelo contrário, é muito tranquilo. Mas, para a gente conseguir elevar o nível da nossa aula,
e eu te ensinar como faz o balanceamento por oxirredução, a gente vai agora ali sentar no computador e vamos pegar algumas questões referentes a esse assunto.